Olá! Alagoas viveu na última semana dois temas que chamaram muita atenção. Um caso de assédio sexual dentro de um ônibus. O outro, a morte prematura, o suicídio de uma policial feminina em Arapiraca. Esses dois temas, envolvendo a área de segurança pública, são pontos do debate do seu Segurança em Foco, o programa que melhor debate a segurança e os temas relacionados a ela aqui em Alagoas. Estamos começando agora. Voltamos. Eu sou Alexandre Lino, você já me conhece, e eu estou aqui com um time de comentaristas, profissionais, especialistas, pessoas que conhecem muito bem do assunto segurança pública. E vamos iniciar esse Segurança em Foco dessa semana com o assunto que mais repercutiu, tanto nas redes sociais quanto na mídia como um todo aqui em Alagoas. O caso de um assédio sexual em um ônibus daqui de Maceió. Nós temos imagens, daqui a pouco, a gente vai passar essas imagens agora, e daqui a pouco vamos abrir o debate com os nossos já conhecidos comentaristas. Eita, rapaz! Não, você. Chama a polícia aí, motorista. Aí, motorista. Porra, rapaz! Mata esse cara na porrada, seu otário! Falei nada. Safado que apanha. Tu não vai descer não. Tu não vai descer não, porque a polícia vai te pegar. Tá pensando que eu sou o quê? Tu não vai descer não. Me ajuda aqui a não Pode descer ser não. ele. Abre a porta não, motorista. Abre não. Você vai ser descer na preso. viatura agora. Abre a porta não. Abra não, mano! Abra não. Segura isso aí. Segura o cara! Abra não, caralho. Porra. Não! Tá achando o cara, motorista. Porra. Voltamos. Horrível assistir a isso aí. Muito triste. Nenhuma mulher merece passar por essa situação. E para iniciar o debate, quero convidar o nosso time de comentaristas, o Dr. Flávio Saraiva, consultor em segurança, o Dr. Geraldo Magela, historiador, e o Dr. Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Dr. Flávio, sua opinião sobre essas cenas lamentáveis? A gente vive tanta coisa e acho que não vai se surpreender, mas a cada dia a gente é surpreendido, principalmente com uma cena dessa de uma violência, né, terrível contra a mulher. Pela reação dela, né, como ela se sentiu, ela teve ali um acesso de indignação, né, manifestado naquela atitude dela, se virando contra esse agressor. É indescritível, né? O sofrimento que a mulher passa quando submetida a uma situação vexatória dessa. Mas o mais importante sobre esse caso é o novo tipo penal que o Congresso já aprovou e foi remetida à sanção do presidente Michel Temer, para que essa conduta seja considerada crime e com uma pena maior. E para falar nisso, melhor do que todos aqui, doutor Leonardo. Doutor Leonardo, qual a tipificação desse caso? Bom dia a todos, né? Primeiramente, o caso envolve um constrangimento, né, que é aplicado então à mulher, e não só ela, como também as pessoas que estavam no ônibus. A Lei Maria da Penha ela completou 12 anos agora recentemente, na semana passada, retrasada, poucos dias atrás, e que se percebe, a gente já comentou aqui, os vários avanços que se conseguiu em relação ao respeito às mulheres. Esse foi o debate da semana passada aqui do Segurança. Isso, e inclusive, não só do ponto de vista da restrição ou limitação da violência física, mas também a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, de uma forma geral. Este fato que foi colocado no vídeo, ele revela uma violência moral.
e um aspecto também no âmbito criminal, porque a pessoa que seria o constrangedor, né, ele praticou um ato na frente de várias pessoas, sem qualquer tipo de vergonha, colocando somente uma mochila na frente do seu órgão genital. E a tipificação legal que é atribuída em relação à própria lei penal não seria da prática de crime. Por que eu digo isso? Porque eu vi vários comentários acerca do eventual crime de estupro, até falando, doutor Flávio, de atentado violento ao pudor. Não, Atentado violento ao pudor não é crime, não é mais crime, já foi até 2009. Hoje, só para fazer mais ou menos uma comparação, o estupro antigamente seria praticado uma conjunção carnal, pênis e vagina, né? E qualquer ato sexual libidinoso que não fosse pênis e vagina seria prática da atentado ao pudor. E hoje houve uma unificação, né? Ou seja, de qualquer forma, a conjunção carnal é estupro e qualquer ato sexual, como sexo anal, sexo oral, forçado também são estupro. Então, houve uma unificação dos crimes. Mas o pressuposto para que esse crime aconteça é a violência física ou a grave ameaça contra a vítima. Não houve contra a vítima uma violência física, né? Nem tampouco houve uma grave ameaça, faca no pescoço, ameaça de morte, arma e assim por diante. Então, a tipificação deste fato seria uma contravenção penal chamada importunação ofensiva ao pudor. Houve uma importunação ao pudor daquela vítima, assim como em relação a outras pessoas, que seria uma contravenção penal que não é passível de prisão preventiva. Então, é um fato grave, injustificável, absurdo, em pleno século XXI, e alguém fazer isso no meio de tantas pessoas, nem no meio de poucas pessoas seria justificável, né? Mas a punição que a lei penal estabelece para esse tipo de fato é isso, né? Uma punição muito branda. muito branda. Inclusive, não a pena privativa de liberdade, apenas somente a pena de multa. Então, se é a pena de multa, jamais a pessoa poderia ser presa nem no fim do processo. Então, a prisão preventiva seria desproporcional, porque ela seria mais grave do que uma eventual pena aplicada. Este homem, inclusive, a gente vale lembrar, ele também já responde uma ação penal pelo crime de estupro. A 3. A 3. Aí pronto, o que acontece? Inclusive, o Ministério Público pediu a prisão dele já devido a esses casos. Aí você vê, né? Se a repercussão do primeiro caso dele, né, se tivesse ocorrido a repercussão, talvez essa pessoa não estivesse na rua. Mas que a pessoa ela tem 3 registros de estupro e permanece na rua, né? Aí tem essa conduta delituosa dentro de um ônibus que até então, até o dia de hoje ainda é uma contravenção, né? A importunação sexual, e está na rua. Aí, agora, o Ministério Público, em vendo o passado criminoso desse cidadão, pede a prisão preventiva dele, ou prisão temporária, não sei qual foi a medida cautelar requerida. Doutor Magela, ao que tudo indica... A preventiva, no caso dele, o MP só pode... Só um acréscimo, né? Ele responde a 3 processos pelo crime de estupro, né? É importante saber, assim, a realidade de cada processo, claro, porque são processos que tramitam em sigilo, a gente não tem acesso. Mas uma coisa importante, quando esse suposto crime de estupro anterior foi praticado, o processo se encontra em qual estágio? Ele está parado, né? E aí imagine que alguém é preso inicialmente, né, por um estupro e passa 6 meses, 1 ano sem haver sequer uma audiência marcada. A polícia já havia pedido a prisão? A polícia pode pedir a prisão e muitas vezes dando a tramitação do processo que levou até a sua liberdade, né? Então, eu acho que vai uma série de aspectos em relação ao tempo, né? Tramitação do processo que levou à sua liberdade, mas em regra, com a quantidade de 3 fatos criminosos que são crimes hediondos, como é o estupro, era até normal que houvesse uma prisão preventiva, mas aí vai ser investigar quais seriam os motivos. Esse era o tema que eu ia perguntar ao doutor Magela, então eu vou dar uma girada na pergunta. Doutor Magela, o que tudo indica, a gente está falando de um maníaco sexual? É provável que sim, né? O que cada vez mais é necessário que o Ministério Público e o Poder Judiciário criem um tipo de ranking. Não é nem isso. Você tem o crime de estupro, obedecendo a legislação,
Como esse processo fica lá 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitas vezes, e um processo se sobrepõe ao outro, então os crimes de homicídio ou os crimes de estupro, eles teriam que ter um tipo de olhar diferenciado, obedecendo, claro, todos os pré-requisitos que a legislação... O rigor processual. Rigor processual. Mas não deixar esse tipo, porque possivelmente esse tipo de criminoso já é um reincidente e possivelmente deve ser um doente. Então, é diferente de um outro delito comum. Que ocorre, que você vai responder, etc. Mas você está tratando de crime contra a mulher, que possivelmente depois pode ser contra crianças, idosos, etc., com o sujeito que como o judiciário não aferiu se ele tem problemas mentais ou não, psiquiátricos ou não, então você está com a bomba relógio andando pela rua. Como aconteceu em São Paulo, o cara também tinha acontecido vários fatos. Que o Lino fala, né? Esse tipo de criminoso, ele é reincidente, né? O de São Paulo foi muito mais grave, né? Quase que na mesma 27 casos ele já quase que na mesma semana ele foi preso, ele foi detido pela polícia assim que saiu da delegacia no metrô, foi novamente flagrado se masturbando, repetindo o ato. Por isso que é importante que haja, claro, no momento existe uma certa responsabilidade, mas que haja um acompanhamento pelo Estado, né? E ninguém pode falar que não há estrutura, porque dinheiro tem de sobra, a gente sabe disso. Existe uma canalização errada para o foco do orçamento do Estado, do modo geral. Mas se essa pessoa, com esse histórico todo, né? Como esse rapaz de São Paulo, que teve 27, várias ocorrências. Passagens sempre. Eu não digo que essa pessoa tem que se manter presa, se a lei disser que não pode se manter presa, mas um acompanhamento pelo Estado, né? Com psicólogos, um acompanhamento pela família, um encontro, quando chega, não, ele sempre ficou liberdade, o Estado chegou e deixou para lá. Quer dizer, as pessoas são vítimas em potencial, né, de alguém por conta de uma omissão, né, do Estado que poderia acompanhar o caso mais de perto. A reclamação, principalmente dos movimentos feministas, mas também das mulheres e de muitos homens que se indignam com essa situação, é a legislação, que é branda. As pessoas são alvo de pessoas que se masturbam dentro de ônibus, dentro do metrô, e essas pessoas não são presas. Porque a convivência urbana muda, os costumes mudam e a legislação não se adapta, né? É preciso um caso escandaloso como esse de São Paulo para provocar uma mudança na lei penal, né? E que está acontecendo agora. Você acredita, doutor Leonardo, uma mudança? Eu sou um daqueles que não são muito entusiasta de que muitas vezes uma lei ela tem uma efetividade tão concreta assim, né? É o chamado efeito simbólico que a gente estuda em direito penal. A lei de crimes hediondos é de 1990, que são homicídio qualificado, que aconteceu em 94, estupro, sequestro, todos são crimes hediondos. A lei entrou em vigor, endureceu as penas, trazia regime integralmente fechado, etc., e nunca se deixou de matar nem de cometer estupro. Então, o que efetivamente reduz pode ser a questão das políticas públicas, né? Mas, claro, em relação a este fato, não há política pública e governo no mundo que evite uma coisa dessa. É como o crime acontece dentro da casa das pessoas. Não há, o Estado não está dentro da casa das pessoas. Um crime que aconteceu dentro de um bar, não tem como evitar isso, né? Mas acerca de uma efetiva modificação legislativa, realmente ela vem a acontecer. Há um projeto de lei agora que, inclusive, foi aprovado na Câmara de Deputados e no Senado Federal, que é a questão da tipificação do estupro coletivo, é a questão do crime sexual que envolve o outro cônjuge que o força a praticar ato sexual como elemento de dominação. Quer dizer, isso é uma pauta até feminista, né? E é um ponto importante essa pauta feminista das mulheres, que até como falou na semana passada, né, a Polícia Militar, muito bem, né, explicado, que existem aspectos que envolvem a mulher que só a mulher sabe discutir. Então, nos crimes sexuais, as mulheres que são vítimas sofrem a cada dia. É interessante, então, que nesse debate as mulheres entrem com uma certa força, porque em crime sexual, geralmente, a mulher que é vítima. Mas, assim, Lino, eu não acredito que a modificação da legislação por si só é capaz de reprimir esse tal fato.
Mas, observando esse fato concreto, realmente, você se masturbar no ônibus na frente de várias pessoas, a possibilidade de não haver sequer uma pena privativa de liberdade, não que seja contra o aumento de penas, longe disso. Mas observando a proporcionalidade entre o fato e a pena, percebe-se alguma coisa muito desproporcional, né? Inclusive, que a contravenção penal, a infração penal de menor potencial ofensivo, que ele não pode ser preso, ele, se for preso, se apresentar, não é obrigado a pagar fiança, e possivelmente em uma audiência será feito um acordo para a transação penal com aplicação da pena de multa. E se ele não tiver condições de pagar a multa? Não pode, tem que ser multa. Porque a lei estabelece como única punição para esse fato, que é a contravenção penal por importunação ofensiva ao pudor, a aplicação da multa. Se ele não tiver como pagar a multa, ele provavelmente, ao que parece, não tem condições. Então, veja, quando você tem a estrutura do Estado, que a polícia prende, tudo isso aí está funcionando. Tem uma lacuna aí. Se o indivíduo comprovadamente é um maníaco, um psicopata, com problema de saúde, onde será, onde deve ser o encaminhamento dele? Então, essa interligação dos aparelhos de Estado, dos órgãos, que um está no Judiciário, outro está no Ministério Público, mas o outro está no Executivo. Ou o manicômio, ou o hospital psiquiátrico, ou um centro de treinamento, de tratamento, ele está no Executivo. Então, como isso não se comunica, o promotor dá o seu parecer, o juiz dá a sua sentença, etc. E pronto. Isso aí ficou resolvido. Eu fiz a minha parte, você fez a sua parte. E o outro lado, a sociedade fica que a legislação não vai fazer nada mais, nada menos do que o Leonardo já explicou aqui, ele será solto naturalmente. Voltará a reincidir. Daí eu faço a nova pergunta aqui ao doutor Flávio. Sim. Castração química é a solução? Pode ser a solução num caso desse? Como o professor Leonardo fala, essa coisa do aumento da pena, essas soluções mágicas, talvez não sejam a solução. Castração química, pena de morte, essas coisas assim que fogem do razoável, eu sou contra isso. Eu sou contra. O que deve ocorrer numa situação dessa, como a evolução do costume motivou uma modificação na legislação penal, né? Pegar essa pessoa, levar à delegacia, ele cumprir toda a formalidade processual e pagar a pena por esse ato. Ele não pode sair dali, depois de um ato brutal desse, de extrema violência, não sei se está bem empregado, violência moral, né? Agressividade moral, e sair ir para uma delegacia, boa tarde, bom dia, tchau. Isso não faz sentido. Nesse caso, até ele, eu acho que tem noção do que cometeu, que ele não reage. A mulher bate e ele não reage, porque ele poderia também reagir fisicamente. E é um comportamento, veja que o comportamento social no ônibus, no ônibus não estava cheio, tinha bastante homens ali. Muitos homens. O motorista parou no meio do trânsito, vê que ele saiu se desviando dos carros, numa avenida bastante movimentada, creio que a do Valdo Góes Monteiro ou Fernandes Lima. Não, em frente na do Valdo Góes Monteiro, na entrada do Jardim Petrópolis. Pronto. Então, você está diante de coisa que o senso comum na sociedade ou vai para o extremo do linchamento ou há uma certa... apatia. Não é nem apatia, é uma certa conivência. Que na hora que eu abro... Porque uma coisa é se ele tivesse armado e apontasse a arma, tá, o motorista não é suicida, ele abriria. No caso concreto, o motorista facilitou a fuga dele, porque ali, bem próximo dali, estaria a delegacia. Esse cara estava com uma mochila, ninguém sabe o que é que tinha lá. Não é muito razoável exigir de terceiros uma reação dessa. Vou prender, ninguém sabe o que é que tem. O cara, ele, de fato, ele saiu da cena, né? Levou umas tapas lá e saiu da cena. Até na situação. Mas está identificado já. Né? Se ele fosse reagir, possivelmente ele seria linchado. Por não uma reação da mulher, mas sim por umas 20 pessoas, né? Homens e mulheres, porque é injustificável aquilo, né? Ainda bem que tem até alguém filmando que consegue comprovar. Mas filmou o rosto dele, né? Filmou o rosto dele e consegue ver com a nitidez, né? A SECA, depois de falar sobre a castração clínica, é um projeto que
Ninguém vai pensar, se eu praticar um fato, eu vou ser castrado quimicamente. É como alguém que toma a decisão de cometer um crime, né? De então eu vou me acordar agora, vou pegar uma faca e vou assaltar pessoas. Mas se eu assaltar pessoas, o crime vai ser um crime de roubo. Ninguém faz pode essa chegar leitura. de 4 a 10 anos, eu posso ser preso preventivamente, haverá denúncia, a resposta à acusação, a audiência, no final vem uma sentença, posso ser punido. Logo eu vou praticar o fato e vou ser médico. Ninguém pensa isso, né? E a pessoa comete o crime, às vezes algo pensado na hora mesmo, tomar essa decisão, ou uma questão subcultural da região, ou das pessoas em que ele convive, na região, mas das pessoas que ele convive. Então, o crime é algo muito complexo, assim como as pessoas são complexas. Eu vejo algumas discussões sobre questão de corrupção, para dizer que o ser humano nasceu para o bem, que é errado. O ser humano não é complexo. Tanto é que a quantidade de pessoas que praticam corrupções, tanto do ponto de vista penal, como pequenas corrupções na vida, são corriqueiras. A gente vê o tempo todo isso aí. Né? Fura fila, cola na prova, estaciona em fila dupla. Embriagado, pega atestado médico falso, né? E tanta coisa, né? Que é crime. De alguma forma, é uma complexidade muito grande. E a castração química é algo inconstitucional. Né? Não se pode nem se cogitar se aplicar em país democrático. Um país que realiza uma castração química é um país que é ditatorial. A gente vai pensar que o Brasil vai ser a Coreia do Norte um dia, né? Não pode chegar a esse ponto. Mas claro que leva à indignação. Sabe? E tem uma questão que é importante. O doutor falou que a pessoa vai à delegacia de polícia, é ouvido, né? E aí, digamos que a polícia tem um trabalho de prender a pessoa, a polícia militar prender a pessoa em flagrante, leva a polícia civil, está lá um efetivo pequeno, mas todo mundo se vira, dá um jeito para ouvir a pessoa, para fazer um inquérito bem feito, né? Para fazer um relatório bem feito, manda para a justiça e a audiência marcada por 4, 5 meses. Então, isso tem que ser discutido também. A polícia faz o trabalho dela e, geralmente, quando acontece um flagrante, a polícia consegue fazer um trabalho na mesma noite. Os casos que viram... Mas aí envia ao Ministério Público, envia à Justiça, e qual o tempo que é marcado? Não, eu sei que a pauta é muito grande, a demanda é gigantesca. Eu, na minha iniciativa privada, quando percebo que a minha pauta é muito grande, não tem problema, eu trabalho mais, durmo menos, fico mais tempo trabalhando. Acho que no serviço público, como foco é a população, eu acho que a gente já começaria, por exemplo, né, uma crítica construtiva, que o Poder Judiciário de Alagoas, ao invés de funcionar de 1 até as 7, ou de 7h30 até 1h30, que ficasse, por exemplo, de 8 até 7 da noite. Você dobrasse o horário, a gente conseguiria aumentar em muito o número de audiências e soluções dos casos. Mas aí vai ter uma reclamação, não é o ponto do debate hoje, mas você vai ter uma reclamação de juízes, promotores, servidores. Só é ajustar de acordo com o orçamento. Juiz substituto lá, juiz substituto. Novo concurso. Há pouco tempo atrás, vou dizer assim, uns 12 anos atrás, quando você via a comarca anterior, você percebia que existe uma demanda menor, 15 anos atrás, uma demanda menor, e cada vara tinha 10 servidores. Hoje a demanda maior, você percebe que as comarcas anteriores têm 3, 4 servidores. Né? Então, é inversamente proporcional à quantidade de demandas e número de servidores. Há uma grita na sociedade pelo enxugamento da máquina pública, redução de custos, aí também a gente termina... É difícil. O problema é assim, tem que ser avaliada a produtividade do funcionário público. Tem que, não é essa coisa, eu vou enxugar por enxugar. Não. Avalie o servidor público, faça a avaliação que a iniciativa privada faz, como o doutor Leonardo acabou de falar. Se eu tenho muita demanda, na área privada eu trabalho mais. Isso ocorre na área pública? Essa é uma discussão, é outra discussão. Voltando, trazendo de volta para esse assunto, para a gente não deixar perder. A gente falou aqui agora há pouco de identificação. Esse responsável por essa conduta, né? Já que não é um crime, ele foi identificado e ele está solto. E a gente já conhece uma lei que não está escrita, uma lei no mundo do crime, de que o estuprador não tem perdão. Corre risco esse homem estando solto? Ele corre tanto risco que, ao chegar lá, ele vai para uma ala separada. Ele tem um tratamento diferenciado no presídio. O risco a ele é gigantesco, né? Mesmo estando solto, que alguma facção criminosa... Solto, né? Claro que eu não estou dizendo, então vamos prendê-lo para resguardar o seu próprio direito, né? Já vi casos como eles a gente está prendendo ele porque a gente quer resguardar a sua integridade física, né? Mas vamos perguntar a ele se ele quer ser preso. Claro que ele vai dizer que não quer ser preso, mas na prisão,
para quem é acusado da prática de fatos de ordem sexual, crime contra a mulher ou contra a criança, o tratamento é diferente, né? Tanto é, o Fábio já conviveu muito com isso, que tem que ser feita uma separação. Né? O senhor relembra algum caso? Não, não, porque é um sentimento natural. O homem está preso, ele tem a família dele fora e ele não quer que na interpretação dele, não quer que a família dele esteja exposta a esse tipo de gente. E entendo esse significado, né, de quando o estuprador vai para o presídio, ele é morto, enfim, vai maltratado. Isso, na cabeça de quem está lá dentro, isso desestimula a atitude de quem está fora. É uma compreensão do criminoso apenado, né? Doutor Magelo, sua opinião sobre esse comportamento dos criminosos em relação à prática do estupro? É um mundo diferente, é um outro mundo, né? Com novas regras, com regras completamente diferentes do mundo que nós vivemos. Então, toda essa penalização de estupradores, de quem violenta mulheres do ponto de vista do maltrato, etc., você tem um comportamento dos presos, já não é de hoje, não, nem em função das facções, não. Há séculos na prisão, esses novos presos são... e não é muito distante da gente, não. Acho que um ano e pouco, 2 anos, em uns 3 anos. Em Santana do Ipanema, aconteceu um caso desse tipo, né? Do sujeito que tinha estuprado uma estudante em Olho d'Água das Flores, ele foi pego e foi levado para a delegacia de Santana do Ipanema e lá ele sofreu horrores, né? Há uma frase, Lili, que diz assim, que a certeza da punição ela é mais eficaz do que o tamanho da punição. A gente sabendo que o fato for praticado, haverá uma punição por conta daquele erro, né? E eu jamais serei contra uma punição, inclusive sou partidário também de uma prisão, porque punir é civilizatório, né? Faz parte, a gente pune os nossos filhos quando erram, e a sociedade, ela pune o seu povo, né? O seu indivíduo, quando ele também comete um fato como esse, como bárbaro. Mas, Lino, acerca de punições mais altas, não sei se isso seria basicamente a solução. Uma tramitação mais rápida do processo, ela é fundamental. Há fatos que são mais complexos, que exigem uma investigação grande, né? Há fatos que a gente sabe que a polícia investiga por meses, por anos, e são fatos difíceis. O assassinato, por exemplo, da Marielle, Sim, a gente e do motorista, né? Não pode esquecer. É um fato difícil de saber. E às vezes não é incompetência da polícia, não, porque o fato realmente é complexo de se descobrir. A gente fala da Marielle em razão da repercussão do caso, mas tem milhares, centenas de milhares. Todo dia tem dezenas. Marielle. A gente tem quase 60 mil homicídios no Brasil por ano. Quase não, 63, quase 64. Por ano. Que são difíceis. Então, acerca dessa... Mas voltando aos casos que são de solução fácil, a morosidade é que é um problema. Claro que é um problema social da quantidade de crimes, eu nunca vi tantos fatos se revelarem como hoje. As varas criminais de Alagoas estão abarrotadas de processo. Em Maceió, as varas criminais têm 5, 6, 7 audiências por dia. Né? Se fala até enxugar gelo. Né? Mas é interessante que haja uma solução mais rápida e menos traumática para o crime. Não só do ponto de vista da vítima, como aquele também que é acusado. Acho que muitas vezes uma punição não tão grande, mas uma punição mais branda e certa seria mais eficaz do que uma punição grande e incerta quanto ao tempo. Aproveitar que você finalizou em grande estilo, para a gente entrar no nosso novo assunto do Segurança em Foco desta semana, o caso dos policiais militares. Essa semana em Arapiraca nós tivemos um novo suicídio de uma policial militar feminina. O segundo na região em pouco mais de 2 meses. O quarto em menos de 1 ano, envolvendo policiais militares de Alagoas. O que está acontecendo? Eu vou fazer essa pergunta ao Dr. Geraldo de Magelo. Olha, essa é a grande pergunta a ser feita ao comando da polícia. O grau de estresse dos policiais, não em função no momento que nós estamos vivendo uma curva de homicídio muito grande, quer dizer, no momento já vem alguns, pelo menos uma década. Então, esses policiais,
merecem e devem ter um acompanhamento. Uma tropa que tem lá quase 8 mil pessoas, com o grau de estresse que os policiais têm, tanto o policial militar quanto o civil, você tem praticamente em números redondos aí uns 10 mil, mais ou menos 2 mil policiais membros da Polícia Civil e uns 8 mil da Polícia Militar. Então, você imagine quem está o dia inteiro na rua, ou cumprindo o expediente na rua, trocando tiro, com ameaça de morte, sendo perseguido por bandido e perseguindo bandido, etc., o grau de estresse que essa pessoa vive. Então, o consumo de drogas lícitas, por exemplo, o álcool e os remédios tarja verde, tarja preta, e mais as ilícitas, e o estresse, tudo isso aí, você tem um barril de pólvora. Um barril de pólvora, é evidente, né? Então, se a polícia não tem, e olha que tem bastante, o departamento médico lá da polícia, não sei como é que chama, lá, o setor médico da polícia, tem muita gente qualificada. Eu conheço vários profissionais que são militares da área, médicos, assistentes sociais. Agora, você precisa ter um programa dentro da polícia efetivo para ter um tratamento para esses casos. Na hora, por exemplo, que um policial ele participa de uma ação onde ele é atingido ou atinge com bala, ou seja, do que for, esse policial ele tem que ter um tipo de tratamento imediato na corporação, como o efeito do trauma que ele passou. Mas existe. Existe? Em São Paulo existe. Não, mas na Alagoana. Em Alagoas tem o centro de... Eles chamam um CAIS, né? Deve ser Centro de Atendimento Social, né? Que eles tratam da dependência química, principalmente de álcool, né? Que é um grande... assim, a ambientação policial é um grande formador de alcoólatras, né? O último número que eu vi, que é do próprio Polícia Militar, que tinham 60 policiais afastados por alcoolismo, no tratamento do alcoolismo. Isso dá quase 1% da tropa. Possivelmente, esses 60, eles se identificaram como alcoólatras num grau mais... e foi de forma espontânea. Se tiver um acompanhamento mais sistemático, esse número será bem maior. Eu convivi nessa ambientação há muitos anos. Fumar e beber é como se fosse uma obrigação dentro do ambiente policial. Você comemora um êxito, você vai curtir a tristeza do não êxito também com álcool e nessa ambientação de domingo a domingo. Então, a atividade é muito estressante. E você convive com morte o tempo todo, né? Você tá no plantão, você vai para o local de crime, aí há pouco a gente falava de estupros, você vê o pior do ser humano. E você não sente que está absorvendo tudo aquilo ali. E como a jornada de trabalho é muito árdua, estressante, você transfere esse estresse para o ambiente familiar. E no que transfere o estresse para o ambiente familiar, o número de separação de policiais é muito grande também. Não por acaso, a profissão ela tem um tempo menor de serviço para aposentadoria especial. Mas isso tem que ser visto com muito cuidado. O policial em São Paulo, que participa da ocorrência em que a morte, seja de um policial, seja de um oponente à intervenção policial, ele vai para tratamento, ele sai da rua, ele vai ser submetido a uma entrevista, a uma assistência psicológica. E não por acaso também, né, São Paulo registrou entre 2006 a 2016 um grande número de suicídio policial, que dava uma média de uma morte a cada 17 dias. Um suicídio, né, a cada 17 dias. Isso para a tropa é muito ruim, né? E por que ocorre isso? Por essas razões que a gente vem falando, de todo esse ambiente estressante, né?
o que ele proporciona ao profissional. A gente chama a atenção que boa parte desses suicídios envolvendo policiais femininos. Hoje, ser policial militar é muito difícil. A gente não discute isso porque todas as contas que envolvem a criminalidade é colocado na conta da Polícia Militar. Ela realiza o policiamento ostensivo, tem que estar em todos os lugares. Quando o crime acontece em um lugar que a polícia não está, ela não é onipresente, ela é responsável. Quando se fala que o crime aconteceu na região tal, porque faltou policial na rua. E aí, quando o policial pega a pessoa e prende, muitas vezes diz que ele usou a força desnecessária, quando o policial tem que usar a força sim, mas a força moderada, mas muitos se tornam vítimas disso. A pressão da sociedade para aquele combate ao crime é muito grande. As condições de trabalho são horríveis. O salário é completamente desproporcional em relação ao tamanho da atividade. A corporação não pode exercer o direito de greve. Se exercer o direito de greve, comete um crime segundo o Código Penal Militar. Então, você não consegue reivindicar melhores condições de trabalho, mas você é sempre responsável por tudo. É difícil ser policial militar. No nosso Estado, a dificuldade, eu digo porque a gente conhece a realidade do nosso Estado, de outros estados a gente acompanha pela imprensa, mas é uma realidade cruel. Né? Ser policial hoje, militar, é muito difícil. E aí vem como consequência um suicídio. Né? As pessoas sofrem, como o doutor Flávio falou e falou o Magela também, acerca desse contato frequente com a pior face do crime. Eu tive um colega que é a Polícia Rodoviária Federal que me contou semana passada que teve um acidente próximo ao Aldeão dos Palmares, não sei, que um carro bateu de frente contra o carro. Ele foi ver a cena das pessoas mortas. Quer dizer, disse que já viu tanto aquilo, mas não consegue deixar de se chocar. Inclusive, disse que quase não dormiu nada à noite vendo aquela cena. E a pessoa se acostumado com o policial militar, ver toda hora é a pessoa que está no chão, que é alvejado, porque a polícia militar primeiro a chegar, é o crime, é o cara que é o perigoso, o criminoso, é tiro contra ele. Leonardo, você falou uma coisa importante, e mais das vezes você é incompreendido, né? Eu tive um colega de trabalho que foi acusado de um crime que ele não cometeu. A saída dele foi o álcool, né? Virou um alcoólatra, e o suicídio. E quem primeiro viu essa cena foi a filha dele. E eu ainda vi essa cena, ele pendurado no meio da casa dele, enforcado num suicídio. Quer dizer, o que foi que, nessa trajetória toda, né, de uma imputação que desmerecida, injusta, né? Destruiu a vida dele, da família. Você imagine como está essa menina. Toda vez que fala no suicídio policial, eu me lembro disso. Você imagine a filha. E olha que eu, quando vi isso, já era um policial experimentado, já tinha visto muita coisa, e já vi muita coisa. Mas sempre que fala de suicídio policial, eu me lembro dessa cena. E veja, você tem várias categorias no Estado, né? Você tem agrônomos, você tem médicos, você tem engenheiros, os procuradores, etc. E você tem categorias que são como se fosse, não, é o primeiro andar, ou o andar superior. E você vai tendo as outras camadas. Embaixo, você está... O último mesmo, pode olhar, se você fizer um ranking, se encontram os policiais. O setor, que é um dos setores mais importantes da sociedade, que é quem tem a missão de garantir a segurança da sociedade, não é do Estado, é da sociedade. Então, essa forma colonial ainda do tratamento com a polícia e de usar a polícia como instrumento disso, e aí você fica dentro da própria polícia, por exemplo, você tem o andar de cima e os andares intermediários até o extrato mais baixo, que são os policiais e principalmente o soldado, que é o cara que está na rua. O soldado, o cabo e o sargento, esses caras estão diretos na rua. Ele não tem moleza. É o cara que está no carro, que desce, que sobe, grota, que troca tiro. Magela, ele está na linha de fogo. Em Pernambuco, um oficial superior suicidou-se por não cumprimento de meta. Sim. Né? Você tem todo isso aí, mas mesmo que você tenha essas estratificações... de que está lá embaixo, está lá em cima, não, as estratificações... policial. Não, mas mesmo dentro das instituições, você tem a estratificação. Então, isso vai pesando. O grau de pressão num soldado é infinitamente maior do que o grau de pressão, por exemplo, no oficial.
Não, assim, você pode levar a interpretação errada de quem está assistindo, de que, por exemplo, um delegado não vai para a rua. Um oficial não vai para a rua. Vai sim, vai. Não é isso. Não é o que eu estou falando. O que eu estou falando é que é o grau de pressão. Você tem uma pressão interna e você tem a pressão externa. E a pressão externa, você tem a pressão da sociedade. São pressões diferentes? Completamente diferentes. Mas, por exemplo, o delegado sofre pressão também. Claro que sofre. A pressão em cima de um delegado, ela é diferente da pressão eu não sabia. Um agente a gente só sabe. Segue, mas tem pressão também. Exatamente. Eu agora, tem? na minha vida de advogado, e quando vou para uma delegacia, eu fico impressionado com o que eu já vivi, né? Porque a pressão que tem sobre um delegado. O delegado, praticamente, ele está ouvindo uma pessoa, o doutor Leonardo já deve ter acompanhado muito isso, a ambientação que você tem de um delegado numa delegacia. Ele está para providenciar todo o trâmite processual que passa por ele, o atendimento, a administração da delegacia e tudo isso sem muita privacidade. O ambiente de trabalho do delegado é como se ele tivesse... não, a prática é isso. Todo mundo vai para ele e para ele trabalhar. Nessa ambientação, ele ouve pessoas, né, interroga, ele faz relatórios, administra, representa por prisões. Mas, Flávio, impossível ter o que você está falando não é pior. diferente do que eu estou falando. O grau de pressão, na Polícia Civil você tem um grau de pressão, na Polícia Militar você tem um outro grau. Os dois estão tensionados. Tensionado pela hierarquia e tensionado pela sociedade e pelo Estado que o tensiona. Aí você tem o Ministério Público tensionando, você tem a Justiça, todo mundo tem a mídia. A mídia tem as vítimas, você tem um grau de tensão. Quem é que distensiona isso? O inquérito é fundamental. Tudo parte do inquérito. Se você não tem as condições de trabalho para fazer um bom inquérito, a investigação, o seu grupo de trabalho não é um grupo de trabalho satisfatório do ponto de vista de ter bons policiais para correr atrás das investigações, então você fica sempre aumentando mais ainda a pressão. Você imagine o delegado que está lá com a responsabilidade de esclarecer o caso da Marielle. O grau de pressão que o cara tem do governo, da intervenção militar, da família, da sociedade, política e internacional. E a responder a centenas de jornalistas. Todo dia. Então, o grau de pressão desse delegado, as pessoas não medem esse grau de pressão. A corporação tem que ter um mecanismo de aferir isso aí e como distensionar. Esse delegado fica 12 meses para ter 30 dias de férias sobre essa pressão, no caso do Rio de Janeiro. Nos outros casos tem. A pressão em Alagoas não é menos, não é menor, porque você tem um grau de violência, do ponto de vista do homicídio, maior do que no Rio de Janeiro. A vida de um delegado plantonista. Ele passa ali 24 horas de plantão para gozar uma folga de 72. Ele transforma todo o ciclo de sono, né, acordar, modifica fisiologicamente. E como é a vida dessa pessoa que deveria ser estudada? Como é que ele vai se comportar ao longo da vida? Tem como você aferir na Polícia Civil e na Polícia Militar isso? Não, porque você não tem, pelo menos eu não conheço, nenhum mecanismo que vá aferir isso aí. O grau de estresse de cada e você de cada tem grupo decisões de policiais. urgentes, né, ali. Sempre tudo é urgente. A atividade e a pressão vem de todos os lados, né? Tanto da Polícia Militar, que foi do suicídio, como da Polícia Civil, que também deve ter histórico também da mesma forma de suicídio. E essas pessoas têm família, né? Isso. Porque assim, muitas vezes isso reflete para a família em casa também, né? Leonardo, porque ao suicídio que a pessoa vai dar um tiro, enfim, toma veneno, mas ao suicídio que é voluntário que se entrega a álcool e drogas, isso é um suicídio. Depressão, que é muito grande no ambiente policial. O suicídio pode ser... Até sei que ela tinha dado até alguma amostra, né, de que ela já estava afastada, né? Essa última policial já estava afastada, estava em tratamento. É um caso complicado, né? Mas há aspectos familiares, tudo, da corporação, de condição de trabalho, de pressão, que a gente já falou aqui, vários relatos, né, pessoais de que trazem isso, né? Infelizmente ele sente, né? Tomara que tudo isso sirva como lição, né, para que não aconteça aí com outros policiais, que o cuidado com o policial aí seja redobrado, porque de todas as atividades que eu vejo, delegado de polícia, do promotor de justiça, né, do juiz, né, do servidor, do agente de polícia, etc., a função que eu vejo mais traumática
para alguém seria do policial, né? Policial militar. Isso, do policial militar. O enfrentamento ele é diferente, né? Não é assim, não só policial militar. Você tem um grande número de suicídios na Polícia Federal, que seria a polícia mais equipada, melhor remunerada, né? Mais bem avaliada do país. Bem avaliada. Você tem um grande número de suicídios dentro da Polícia Federal. Por que isso? Isso aí é o caso de estudo. O caso de estudo. E é com esse caso de estudo que eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, ter acompanhado vocês durante esse quase uma hora de debates. Sempre é importante. Agradeço ao doutor Flávio Saraiva, doutor Geraldo de Magela, doutor Leonardo Moraes, e agradeço a você que nos acompanha aqui na TV Mar, gosta da nossa programação, vai assistir as reprises do Segurança em Foco durante a semana e na próxima sexta-feira a gente está de volta. Muito obrigado pela sua audiência e continue na nossa programação.